Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os amados irmãos mais uma disciplina do nosso curso de teologia, desta vez, Doutrina do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, agradecer ao pastor Joselito, meu querido amigo, pelo honroso convite de compartilhar e participar de alguma forma com esse abençoado ministério dirigido pelo nosso querido pastor Joel Pinho. Eu quero também agradecer a atenção e o afeto dos irmãos. Que Deus os recompense. Inicialmente vamos fazer a oração para, em seguida, darmos seguimento com a aula. Pai eterno, Pai celestial, queremos te ser grato por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para meditarmos, para aprendermos, Senhor, para refletirmos, Senhor, para tomarmos, Senhor, mais conhecimento da Tua santa e abençoada palavra. Neste momento pedimos, Senhor, Teu Espírito Santo, que nos oriente, que nos inspire, que nos conduza, Senhor, para que tudo que for dito aqui, tudo que for afirmado aqui, esteja, Senhor, em harmonia e em concordância com a Tua palavra revelada para nós. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo seja o condutor e tenha plena e restrita liberdade para operar em nós e através de nós, Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo e abençoado nome. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, uma das doutrinas basilares da nossa teologia sistemática, uma doutrina importantíssima, de alta relevância, principalmente para nós pentecostais. Aprendermos sobre o Espírito Santo que é o inspirador da Bíblia, ele que inspirou os autores, homens de Deus, a escreverem a palavra de Deus e dessa forma revelarmos os estatutos do Senhor a nós humanos. Entendeu? Então, esses minutos vão ser dedicados a essa importante disciplina da teologia sistemática. Ao cristão pentecostal é imperioso estudar e aprender sobre o Espírito Santo. Logo de início, nós já entendemos, aprendemos que o Espírito Santo é quem nos convence da nossa condição de pecador e da necessidade que temos de aceitarmos o projeto salvífico elaborado por Deus e consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a partir daí inicia-se uma relação estreita do cristão com o Espírito Santo, uma relação íntima de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, passa a ter em si, é selado pelo Espírito Santo e passa a ser propriedade, templo do Espírito Santo. Então, é imperioso que dediquemos um importante tempo do nosso estudo teológico sobre a pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa que temos a destacar dentro da doutrina do Espírito Santo sobre a pessoa do Espírito Santo é que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele integra a Trindade Santa. Ele é uma das três pessoas da Trindade. Nós confessamos e professamos que cremos em um Deus único, mas que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é Deus. Tudo o que dizemos sobre Deus e sobre Jesus
podemos dizer sobre o Espírito Santo no que se refere à sua divindade, os atributos da sua divindade e a sua essência enquanto Deus que é. Sempre foi e sempre será. Ele é eterno como Deus e como Jesus Cristo. É onipotente como Deus e como Jesus Cristo é. Enfim, todos os atributos da divindade incomunicáveis de Deus estão também presentes na pessoa do Espírito Santo. Inicialmente, vamos refletir sobre a natureza do Espírito Santo. Já que o identificamos, aprendemos que ele é uma pessoa distinta da Trindade, ele tem personalidade própria, ele tem vontade, ele tem ação própria, soberania. Então, vamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, qual é a natureza do Espírito Santo. Para tanto, o autor Norman Pearlman, Meyer Pearlman, ele elenca a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? E para respondermos essa pergunta, é necessário atentarmos para a apresentação que a Bíblia Sagrada nos faz do Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta ao longo das suas páginas, ao longo da revelação de Deus, apresenta-nos o Espírito Santo identificado com alguns nomes. Esses nomes o definem, esses nomes nos revela a sua natureza. Entendeu? E o primeiro nome a ser destacado aqui por nós, apresentado nas Sagradas Escrituras, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo nos é apresentado na Bíblia como sendo o Espírito de Deus. Essa é uma atribuição nominal do Espírito Santo para o identificar como sendo o executivo da divindade. Entendeu? Desde o princípio, quando Deus está criando o mundo, trazendo à existência as coisas que não existiam, nós vemos na descrição bíblica que o Espírito Santo estava lá presente. Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos apresenta ele como participando dessa criação. E também descrito como pairando sobre as águas, numa ação como se estivesse gerando vida, produzindo vida, executando a ordem de criação professada, proferida por Deus Pai, pelo Deus Criador. Então, nesse contexto, a Bíblia nos apresenta como ele sendo o Espírito de Deus, porque executa, ele dá executividade, dá realidade às obras da criação a partir da ação profética, da palavra profética do Deus Todo-Poderoso. Sua divindade, a divindade do Espírito Santo, é atribuída na Bíblia quando ela nos apresenta a ele todos os atributos peculiares da divindade. Entendeu? Ou seja, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como sendo eterno. A eternidade é um atributo da divindade. Eterno significa que ele não teve princípio de dias, nem terá fim de dias. Ele é autoexistente. Não precisa de nada fora de si para existir. É autossuficiente na sua existência.
Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, e nos Salmos 139, versos 7 a 10, está descrito sobre esse atributo da eternidade, ou seja, como Deus, o Espírito Santo, paira fora da criação, fora do tempo e do espaço, porque ele é eterno. A Bíblia também nos apresenta o Espírito Santo como sendo onipresente, onisciente e onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35, e em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. Fala desses três atributos de poder de Deus, que é compartilhado, também está presente na pessoa do Espírito Santo. Onipotente, quando se refere à possibilidade, tudo é possível para Deus, como tudo é possível para o Espírito Santo. Não existe o sobrenatural, não existe o impossível para ele. Para ele, todas as coisas são naturais. Ele é onipresente, a sua capacidade de estar em todos os lugares, a sua presença preenche o espaço, preenche o tempo, no passado, no presente e no futuro. A sua presença está em todos os lugares. E ele também é onisciente. Trata-se da capacidade de ter conhecimento de todas as coisas. Nenhum detalhe da existência, nenhum detalhe de tudo que existe, de tudo, toda a somatização das coisas que existem, nos seus menores detalhes possíveis, não escapa da ciência do Espírito Santo, entendeu? Todos os fenômenos, todas as mínimas, até as imperceptíveis à consciência humana, estão patentes, estão diante dele, do Espírito Santo. E ele tem ciência de todas as coisas, por isso é descrito e é apresentado como sendo onisciente. Entendeu? Então, por conta desses atributos, iguais aos da divindade, aos de Deus Pai, ele é descrito como sendo Espírito de Deus. O Espírito Santo, depois o Espírito Santo nos é apresentado também como sendo o Espírito de Cristo. Essa é uma outra referência importante. Por que Espírito de Cristo? Não há nenhuma controvérsia, nem distinção nos termos bíblicos. É Espírito de Deus e Espírito de Cristo. O Espírito é um só. É chamado assim pelo fato de ser enviado por Cristo. Lembram quando Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, em João 14, está próxima a sua crucificação, e ele elabora um discurso, um sermão em tom de despedida, informando da necessidade dele consumar o ato para o qual veio ao mundo, que é a sua morte. E aí paira sobre os discípulos uma certa melancolia, uma certa tristeza, um sentimento de orfandade, entendeu? E aí Jesus deixa explícito para eles que não os deixariam só, não os deixaria só, mas que enviaria um outro Consolador. Esse enviado é o Espírito Santo de Cristo. Dito assim, porque veio para substituí-lo. É o Paráclito. Por isso, paracletologia no Novo Testamento. Porque ele veio para substituir Jesus Cristo. Nesse sentido, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como sendo o Espírito de Cristo, porque veio para substituí-lo e tem como missão nessa substituição
de Cristo, glorificá-lo aqui na terra através da igreja. João capítulo 16, versículo 14, o evangelista descreve, explica, explicita essa atribuição, essa missão do Espírito Santo. Entendeu? Ainda dentro desse contexto que Jesus profetiza, anuncia a sua vinda, Jesus também o qualifica como sendo o Consolador. É um outro nome que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. O Espírito Santo é descrito como sendo o Consolador, exatamente pelo fato de que os discípulos estariam num sentimento de tristeza, num sentimento de pesar. Havia uma certa compreensão de perda, porque Jesus Cristo estaria indo para a morte, entendeu? E o próprio discurso, Jesus diz, por onde eu vou, vocês não podem ir, é necessário que eu vá, enfim. Então, paira na alma dos discípulos, nas suas mentes também, aquele sentimento de perda, de dor, como um luto, entendeu? Um luto pré-concebido, entendeu? E aí Jesus descreve, não, virá o Consolador, aquele que estará com vocês para o confortarem, para consolar, entendeu? Para estar presente com vocês nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos desafiadores da vida, entendeu? Que todo cristão passa, entendeu? Ele tem ao seu lado, tem em si o Espírito Santo como sendo o Consolador, entendeu? Deus, de todas as consolações de Deus, são comunicadas à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso íntimo, pelo Espírito Santo. Nesse particular, o crente passa as mesmas dores, as mesmas tristezas que qualquer outra pessoa passa. Mas tem um diferencial, que o cristão tem em si o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que está no íntimo, trazendo, ministrando à nossa alma e à nossa mente o consolo divino. Por isso o Espírito Santo é chamado de o Consolador pelo próprio Cristo. Entendeu? Um outro nome identificador da natureza do Espírito Santo é Espírito Santo. A Bíblia o chama de Espírito Santo. Entendeu? É chamado assim porque ele é santo. Uma das suas especialidades é promover santificação. Aprendemos nas Sagradas Escrituras que santo é a qualidade daquilo, de tudo, que é separado e dedicado a Deus. Separado para ser dedicado a Deus. Essa é a qualidade de ser santo, entendeu? Santo diz-nos a Bíblia que é tudo aquilo, coisas e pessoas que são separadas para serem dedicadas a Deus. E esse processo que nós aprendemos desde lá do Antigo Testamento, entendeu? E se torna pleno no Novo Testamento, com a manifestação da graça salvadora de Jesus Cristo. Esse processo ele é todo gerido, produzido e alimentado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos santifica, é o agente santificador da nossa vida, da nossa existência, entendeu? A nossa capacidade de estarmos separados do mundo, a nossa capacidade de desenvolvermos uma vida dedicada à obra de Deus, dedicada à vontade de Deus, dedicada ao serviço de Deus, só é possível pela ação soberana do Espírito Santo em nós, entendeu? Por isso, chamado Espírito Santo, porque a sua essência é da sua essência, a santidade, e ele é promovedor da nossa santificação. Logo, por isso chamado Espírito Santo. Um outro nome, também identificador dessa natureza do Espírito Santo,
a Bíblia nos apresenta ele como sendo o Espírito da promessa, título conferido ao Espírito Santo devido ao fato de seu ministério ter sido prometido lá no Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento nos apresenta profecias em relação a Jesus, Deus que encarna para pagar os nossos pecados, para viver as nossas ofensas e levá-las na cruz. Mas também o Antigo Testamento profetiza sobre a vinda do Espírito Santo. Entendeu? Por isso é chamado o Espírito da promessa. Entendeu? Tendo Jesus deliberado o seu cumprimento, o cumprimento dessa promessa, ao dizer para os seus discípulos: envio sobre vós a promessa do meu Pai. Dito isso lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, o Espírito Santo também nos é apresentado na Bíblia como sendo o Espírito da promessa. O que temos hoje em nós como realidade, o Espírito Santo habita em nós, essa é uma realidade. Nós entendemos que essa realidade nos foi prometida lá nos idos do Antigo Testamento, como sendo uma promessa do próprio Deus. Daí ele ser descrito como Espírito da promessa. Outro nome identificador do Espírito Santo na Bíblia é quando a Bíblia nos apresenta ele como sendo Espírito da verdade. Espírito da verdade. Isso significa que ele é o revelador das verdades íntimas de Deus. O Espírito Santo é o Espírito representante, anunciador, revelador e identificador das verdades acerca de Deus, da sua vontade e da sua palavra. E nesse contexto ele também é o possuidor de toda a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, quem tem o Espírito Santo tem em si o autor da Bíblia, o inspirador da Bíblia, de toda a verdade bíblica, entendeu? E nesse quesito, quem tem o Espírito Santo, só com a revelação do Espírito Santo, não somos enganados, não somos ludibriados com exegeses falsas, erradas, equivocadas, com mentiras sobre a palavra de Deus, sobre a sua vontade. Entendeu? Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Obrigatoriamente, quem conhecer o Espírito Santo terá em si a verdade de Deus para as suas próprias vidas. Outro nome identificador do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras é o Espírito da graça. Isso dito porque ele promove a graça de Deus para o pecador se arrepender e crer na salvação. O ato de alguém aceitar Jesus, o ato de alguém receber Jesus, o ato de alguém reconhecer-se pecador e necessitado de salvação, é um ato da graça de Deus na vida dessa pessoa. Entendeu? E essa graça é ministrada, é conduzida, é produzida no coração do pecador, quando ouve a palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso é chamado Espírito da graça. Sem a ação do Espírito Santo, o homem embrutecido pelo pecado jamais vai reconhecer a sua condição de miserabilidade, de pecador. E, consequentemente, não reconhecendo essa condição, ele não pode ser alcançado pela graça. Por isso, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como sendo esse agente que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E, assim sendo, produz nele o novo nascimento, como sendo uma manifestação da graça de Deus. Por isso é chamado Espírito da graça. Um outro nome do Espírito Santo nos é apresentado na Bíblia, descrevendo a sua natureza como sendo o Espírito da vida. O Espírito é o gerador da vida, já falamos disso lá no início,
quando ele está pairando sobre as águas, gerando vida no mundo caótico daquela época. Entendeu? No princípio, ele já tem essa ação. E no Novo Testamento, ele é quem gera a nova vida, o novo nascimento, do qual Jesus faz referência lá em João, no capítulo 3 de João, quando Jesus instrui a Nicodemos como se daria o novo nascimento. Ele diz que nascido de novo é nascido do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que promove a vida do pecador. O pecado nos levou à morte eterna, nos levou à morte espiritual, separados de Deus. E o Espírito Santo é que promove o novo nascimento, por isso é chamado o Espírito da vida. E, por último, o Espírito Santo é chamado de Espírito da adoção. É ele quem nos certifica da nossa condição de filhos de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entretanto, Jesus compartilha conosco a sua salvação, a sua condição de filho. O texto diz em João, o Evangelho de João: veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa condição de filho nos é certificada no nosso íntimo pelo Espírito Santo. Entendeu? É ele quem nos comunica essa nossa condição de filhos adotivos, filhos adotados pelo Pai Eterno. Isso em Romanos 8,15, Paulo descreve como essa certeza nos é comunicada pelo Espírito Santo numa expressão íntima que relata uma relação íntima do filho com o pai. Entendeu? O termo Abba Pai, o papai, o paiinho, o paizinho, entendeu? É a forma como o Espírito Santo nos comunica essa nossa condição de filho de Deus. Por isso, ele é descrito na Bíblia como filhos o Espírito da adoção. Entendeu? Ele é o selo, é o penhor da nossa condição de filhos de Deus, na nova aliança, na aliança de Jesus Cristo. Então, esses são alguns nomes identificadores da natureza do Espírito Santo que a Bíblia nos apresenta. Em todos eles nos é apresentado, nos é descrito uma característica, uma qualidade da essência do Espírito Santo, entendeu? Então, para que nós tenhamos maior conhecimento da sua natureza, é necessário estudarmos os nomes pelos quais a Bíblia apresenta o Espírito Santo de Deus. Como integrante da Trindade Santa, ele é classificado junto com Deus e com Jesus. E há várias referências bíblicas onde o Espírito Santo nos é mostrado na Bíblia como sendo uma pessoa distinta, mas ao mesmo tempo em perfeita, absoluta harmonia e integração com Deus Pai e Deus Filho. Entendeu? 1 Coríntios 12, 4 a 6, Paulo está nos apresentando o Espírito Santo dentro desse contexto de relação. Os ministérios, as ações do Espírito Santo estão sendo, sempre foram e são ações concatenadas, interligadas, entendeu? Com as ações do próprio Deus e de Jesus Cristo, porque eles são absolutamente perfeitos em unidade. Não há espaço, mínimo que seja, para dissensão, para dissuasão entre eles, entendeu? Então, ele, enquanto integrante da Trindade Santa,
é classificado na Bíblia juntamente com Deus e com Jesus. Outra referência, 2 Coríntios 13, 14, e também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Uma das ordenanças da igreja, quando nós estudamos eclesiologia, a doutrina da igreja, estudamos as ordenanças da igreja, a ser o batismo, no batismo, a gente aprende que nosso Senhor Jesus Cristo, quando comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho e a batizar os que crerem, o batismo deve ser feito em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais uma determinação, uma ordem de Jesus Cristo que reflete essa harmonia, essa relação estreitíssima, inseparável, entendeu? Inexpugnável, entendeu? Que não pode ser distinta, entendeu? Que estão em absoluta perfeição de harmonia. A vontade de um é a vontade dos outros, entendeu? A ação de um está em plena consonância e em plena concordância com os outros, entendeu? Então, Deus é uma comunidade de perfeição, entendeu? Uma comunidade de harmonia perfeita, subsistente nas três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, enquanto integrante da Trindade, nos é apresentado na Bíblia juntamente com Deus Pai e com Deus Filho. Nós não temos a palavra Trindade na Bíblia, mas temos a sua ação, a sua descrição, entendeu? Como sendo uma realidade da divindade bíblica. Uma outra forma para aprendermos, para compreendermos o Espírito Santo, a Bíblia também nos apresenta os seus símbolos, entendeu? Então, assim, os símbolos do Espírito Santo. É importante, quando falamos sobre símbolos, é importante estarmos atentos para não confundirmos os símbolos com o Espírito Santo. O que nós vamos elencar agora são símbolos do Espírito Santo, ou seja, simbolizam o Espírito Santo, entendeu? Mas não podemos confundir os símbolos com a pessoa do Espírito Santo. Isso, se fizermos assim, vamos incorrer em heresia. Então vamos lá. O primeiro símbolo do Espírito Santo a ser destacado é o fogo. O fogo nos é apresentado como sendo um agente, entendeu? Purificador, entendeu? Que promove a limpeza, a purificação, entendeu? A intrepidez ardente, o zelo produzido pela unção do Espírito Santo faz com que o fogo seja um símbolo, um exemplo da sua ação, entendeu? O Espírito Santo é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Então, nessas qualidades do fogo, a Bíblia identifica-nos também como qualidade do Espírito Santo. Então, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. No dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo foram vistas nos 120 irmãos que estavam no cenáculo reunido, línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, assim, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. O outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Daí a palavra pneuma no Antigo Testamento, e daí deriva um dos nomes da nossa disciplina, pneumatologia, como sendo o Espírito Santo como sendo o vento, aquele que sopra. Em Ezequiel 37, 7 a 10, na descrição do Vale de Ossos Secos, nós temos uma apresentação dessa qualidade do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 8, em Atos 2, 2. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo da sua misteriosa operação, independente, penetrante, vivificante e gratificante. Entendeu? São ações do Espírito Santo. Jesus, a citar o texto de João, Jesus, quando está instruindo Nicodemos como se dava e as
caracterizações do novo nascimento, ele descreve que o Espírito Santo é como o vento. E ele está falando da soberania do Espírito Santo. Ele diz, o vento sopra onde quer. Entendeu? A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Entendeu? Porque ele é soberano e livre. Está falando dessa condição do vento e associando, simbolizando com o Espírito Santo. Entendeu? Então o Espírito Santo é comparado na Bíblia como o vento. O vento se torna assim, dessa forma, um símbolo do Espírito Santo. Entendeu? Um outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é a água. E mais uma vez nós estamos diante de um simbolismo extremamente relevante para o Espírito Santo, entendeu? Quando a Bíblia descreve o Espírito Santo como símbolo da água, como sendo símbolo do Espírito Santo, ela nos está dizendo que, da mesma forma como a água purifica, a água lava, a água é um agente de limpeza, entendeu? Da mesma forma, o Espírito Santo também promove em nós essa limpeza. Quando nós falamos lá sobre a santificação, o Espírito Santo como agente de santificação, tem um pouco disso. Lá no Antigo Testamento, as coisas, em diversos momentos, Deus orienta Moisés, quando vai santificar pessoas para o santo ministério do sacerdócio, havia o procedimento de lavar, entendeu? Ou seja, para limpeza, para purificação mesmo, entendeu? É uma asepsia, entendeu? Espiritual, e o Espírito Santo representa essa ação. O Espírito Santo promove, melhor dizendo, essa ação, e por isso ele é comparado como a água. Ele é a fonte da água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida. Em João 7, quando Jesus comparece à festa das cabanas, no último dia da festa, ele põe-se em pé e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele conclui, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o evangelista João interpreta a informação, a declaração de Jesus, dizendo que Jesus tinha dito isso falando do Espírito Santo que haveria de vir. Porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido enviado, porque Jesus ainda estava na terra. Então nós estamos como sendo o Espírito Santo em nós, como sendo essa fonte de água que jorra para a vida eterna. E nesse contexto, a água é descrita como símbolo do Espírito Santo. Um outro símbolo do Espírito Santo é o selo. O selo é a garantia de posse, a possessão, entendeu? Quando aceitamos Jesus Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós é a garantia, entendeu? De que somos pertencentes a Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, o selo nos é apresentado como sendo um símbolo do Espírito Santo, porque é ele que atesta, ele que avalia a nossa posse, entendeu? A nossa condição de sermos propriedade de Deus, propriedade do reino de Jesus Cristo. O Espírito Santo também é descrito como sendo segurança. O Espírito inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente, conforme Paulo nos afirma lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele é o penhor ou as primícias da nossa herança celestial, uma garantia da glória vindoura. Ou seja, ao termos o Espírito Santo em nós, isso nos proporciona a segurança da nossa salvação,
a segurança da nossa glorificação do futuro e a segurança da nossa condição de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nesse aspecto, o Espírito Santo tem também essa garantia que está relacionada com o selo. O Espírito Santo também tem como símbolo o azeite. Entendeu? O azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se da utilidade, da frutificação, da beleza, da vida e da transformação. Entendeu? O azeite no Antigo Testamento, quando derramado sobre alguém, ele tinha essas qualificações, entendeu? Sobre aquela pessoa. E hoje o Espírito Santo é o azeite que ungia, o azeite da unção, entendeu? Hoje o Espírito Santo é quem, digamos assim, representa isso em nossas vidas no momento em que recebemos a dadivosa salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses são os símbolos do Espírito Santo. Temos ainda a pomba, e a pomba é descrita como símbolo do Espírito Santo por conta da sua apresentação no batismo de Jesus. Jesus, ao ser batizado no Jordão, após o batismo no Jordão, numa das descrições lindas do Novo Testamento, onde temos a presença da Trindade de forma simultânea, em um só momento, as três pessoas estão distinguíveis, entendeu? Para todos nós e para aqueles que estavam lá presentes. Jesus está sendo batizado por João Batista, está saindo das águas, e Deus Pai fala lá do céu: este aí é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ou seja, se torna visível aos que ali estavam, na forma de uma pomba descendo sobre Jesus Cristo. Então nós temos aí as três, nesse exato momento, de forma simultânea, as três pessoas da Trindade. Deus Pai, lá no céu eterno, declarando, Deus Filho encarnado na terra, saindo das águas do Jordão, e Deus Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo e ungindo como o próprio Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor me ungiu, e aí para evangelizar os pobres, e aí Jesus vai descrevendo a missão para a qual foi ungido pelo Espírito Santo. Então, nessa descida, onde o Espírito Santo nos é apresentado, é mostrado como uma pomba, é que ele ganha a pomba se torna esse símbolo do Espírito Santo, uma ave singela, descrevendo a ação também singela e especial do Espírito Santo, entendeu? Então, os símbolos do Espírito Santo descritos na Bíblia também nos ajudam a entender, entendeu? A sua ação, a sua atividade, entendeu? A operação do Espírito Santo. A gente entende a sua natureza pelos nomes e entendemos a sua ação, a sua atividade, o seu ofício ao longo da história pelos símbolos que a Bíblia nos apresenta do Espírito Santo. Agora, ainda sobre o Espírito Santo, nós fazemos uma distinção entre o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, com relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento, é preciso compreendermos que ele foi revelado no Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem ações no Antigo Testamento, mas elas são ações próprias, elas são ações específicas, entendeu? Então a primeira ação, a gente já falou que é o Espírito Santo criador, lá na criação do cosmos, com o poder que ele é peculiar para a formação do universo, entendeu? Segundo, nós temos o Espírito Santo dinâmico, ou doador de poder, também descrito no Antigo Testamento, com ações sobrenaturais. Nós vemos, por exemplo, no caso de Sansão, ele tinha o Espírito Santo na vida dele e realizava ações extraordinárias, entendeu? Que escapavam
da capacidade física de qualquer ser humano, porque estava sob a ação do Espírito Santo, entendeu? E a terceira é o Espírito Santo como regenerador, o Espírito Santo com a qual a sua ação ele transformava a natureza do ser humano. Nós temos alguns exemplos lá no Antigo Testamento. Vamos lá, como Criador, nós temos o texto de Gênesis, onde aliás, a descrição dos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus está criando toda a natureza, e muito especialmente, eu quero chamar a atenção dos amados irmãos, para quando Deus vai criar o homem, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós estamos vendo aí que a frase está no plural, façamos, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então assim, toda a construção está no plural, dando a entender que você tem mais de uma pessoa ali reunido para aquela ação. Depois que Deus faz o homem, molda o homem, esculpe o homem, e Adão se torna um boneco ainda, entendeu? Deus sopra nele, entendeu? Esse ato de soprar, nós vemos o vento, o Espírito Santo como vento, mais uma ação do Espírito Santo para tornar aquele boneco em alma vivente, entendeu? Então nós temos ação criadora do Espírito Santo. O espírito dinâmico que produz, nós vamos encontrar nas diversas histórias, especialmente quando estudamos a história de Israel, vemos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar e guiar os membros desse reino e para dirigir seu progresso na vida de consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Primeira classe, os obreiros para Deus, homens de ação, organizadores e executivos. E a segunda classe, os locutores para Deus, que são os profetas e mestres. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens, entendeu? Que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa como capacitadora para exercer determinados ofícios, entendeu? Principalmente na manipulação de metais, entendeu? A Bíblia vai descrever que pessoas foram habilitadas, entendeu? Desenvolveram habilidades específicas por estarem sobre o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele e ele desenvolveu determinadas habilidades, entendeu? Isso está se falando dessa primeira capacitação que o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento, formando obreiros para Deus, obreiros no sentido de operários, obreiros no sentido de alguém que trabalha aqui, que produz determinado ofício, que realiza determinado ofício e o faz de forma com excelência e o faz de forma primorosa, porque o faz sob a ação do Espírito Santo. Depois nós temos os chamados locutores de Deus, que também recebem o Espírito Santo para proferirem, para serem profetas, entendeu? Então, ninguém no Antigo Testamento vai profetizar se não fosse pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre a pessoa e a pessoa profetizava. O profeta era, digamos assim, ungido pelo Espírito Santo para realizar o seu ofício, e aí a Bíblia o descreve como sendo ou melhor, a Bíblia o descreve como sendo instrumentos de Deus para anunciar a sua palavra, e a gente concebe então essa nomenclatura, essa classificação de sendo locutores para Deus, ou seja, para desenvolverem ofícios realizadores, anunciadores da vontade de Deus, dos juízos de Deus. Nós temos o ministério profético todo do Antigo Testamento, são homens extremamente capacitados e habilitados por Deus para ministrarem a palavra de Deus em situações as mais diversas, entendeu? Independente de circunstâncias, para enfrentarem, denunciarem o pecado do povo, entendeu? E o fazem com intrepidez, o fazem com ousadia, porque fazem sobre a ação
do Espírito Santo. Então, esses são os locutores de Deus. Quanto a Espírito regenerador, o Espírito Santo no Antigo Testamento é descrito como associado à transformação da natureza humana. Em Isaías 63, 10 a 11, faz referência ao êxodo e à vida no deserto, quando o profeta diz que Israel contristou o seu Santo Espírito, ou quando se diz que deu seu bom Espírito para os instruir. Neemias 9, 20. Refere-se ao Espírito como quem inspira a bondade, entendeu? Salmo 143, 10. Davi reconhecia o Espírito como presente em toda parte, aquele que esquadrinha os caminhos dos homens e revela a luz de Deus, os esconderijos mais escuros de suas vidas. Depois de cometer seu grande pecado, Davi orou para que o Espírito Santo de Deus, a presença santificadora de Deus, aquele Espírito que influencia o seu caráter, não lhe fosse retirado. Então nós temos no Antigo Testamento ainda várias referências do Espírito Santo como sendo esse agente regenerador. E nos Salmos, eu vou me prender mais aos Salmos, porque nós temos a expressão do salmista, entendeu? Sobre essa capacitação do Espírito Santo. E o Salmo 51, que é o texto que mencionamos aqui na leitura do tópico, é o salmo onde Davi expressa o seu absoluto arrependimento e busca na ação da misericórdia de Deus o perdão do seu pecado. E na sua intercessão por si próprio, na sua oração por si e pela sua condição, ele pede a Deus que não retires dele o Espírito Santo. Ou seja, que ele só poderia... Davi só concebia ele como rei, recebeu o Espírito Santo para ser rei, então ele é um dos ofícios para os quais o Espírito Santo era enviado no Antigo Testamento. Ele tinha o Espírito Santo, tanto se que tocava e apaziguava a doença de Saul, mas aí quando ele peca, ele teme perder o Espírito Santo, e aí pede que Deus não retire o Espírito Santo dele, até porque ele não queria perder a alegria da salvação. Ele torna a dar-me a alegria da tua salvação, e para isso era imprescindível a presença do Espírito Santo nele. Entendeu? Uma curiosidade aí para os irmãos, escrita aí no livro do Meyer Pion, é que o nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Antigo Testamento. Entretanto, no Novo, são mais de 86 vezes, sugerindo que no Antigo Testamento a ênfase está sobre operações dinâmicas do Espírito, enquanto no Novo Testamento a ênfase está no seu poder santificador. Mas a gente já viu que, mesmo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Espírito Santo atuando de forma, ainda que esporádica e específica, sobre determinadas pessoas, mas também produzindo essa ação regeneradora na vida do ser humano. Agora vamos para o Novo Testamento, e a primeira referência do Novo Testamento é o Espírito Santo em Cristo. Nós estudamos o Espírito Santo como sendo o Espírito de Cristo. Agora nós vamos refletir sobre o Espírito Santo em Cristo. Jesus encarna, Deus encarnado, nasce, tem uma vida normal, absolutamente normal, se submete a todas as etapas do desenvolvimento humano, entendeu? No ato de obediência ao projeto de Deus. Mas quando chega o momento dele exercer o seu ministério, nós vemos Jesus Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo e atuando pelo Espírito Santo. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito, cumprindo-se a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que daria seu Espírito no coração do seu povo, e assim escrevendo suas leis em seu interior. Isto seria feito nos dias do Messias, o qual seria ungido com o Espírito Santo, e por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito como operando sobre
dentro e por meio de Jesus Cristo. Entendeu? Então, todos os atos de Jesus Cristo, todas as ações de Jesus na vida terrena dele, foram ações realizadas sob a égide do Espírito Santo. E mais uma vez, nós repetimos que eles não estão dissociados, eles estão integrados, perfeitamente integrados, entendeu? Então vamos lá. Logo de início do seu nascimento. O nascimento de Jesus Cristo ocorre por obra, ação do Espírito Santo. Observe, os irmãos, amados irmãos, que o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, e salve-se agraciado, o Senhor é contigo, e informa que ela vai ser mãe. E Maria reage de forma natural, porque aquilo ali era inconcebível, já que ela não era casada, não tinha relação, como aconteceria? E aí o anjo Gabriel descreve para ela como se daria essa sua concepção. E ao descrever, ele fala que o Espírito Santo era o agente que operaria esse milagre no seu útero. Então nós vemos logo de plano, logo no anúncio do nascimento, da concepção, do engravidamento de Maria, a ação do Espírito Santo para que essa concepção ocorresse. Jesus estava relacionado com o Espírito de Deus desde o primeiro momento da sua existência humana. Então, é o Espírito Santo que ia gestar Jesus Cristo no útero de Maria. Então, Jesus nasce sobre obra e graça do Espírito Santo. Nós temos aí o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo em Cristo, já no momento da sua concepção no útero de Maria. Entendeu? Depois nós encontramos, já falamos, o Espírito Santo no batismo, já falamos, o Espírito Santo desce no batismo, ou seja, o início, Jesus vai iniciar o seu ministério, se batiza no Rio Jordão e recebe, é ungido pelo Espírito Santo, já falamos sobre isso. Mas logo em seguida, é preciso entendermos que após o batismo, após a declaração de Deus, de que este era o filho dele, e da descida do Espírito Santo sobre ele, ou seja, a voz audível e a descida visível do Espírito Santo sobre ele, Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, até no momento em que Jesus vai ser tentado pelo diabo, ele é conduzido para esta tentação pelo Espírito Santo. Veja como Jesus se torna o exemplo de submissão ao Espírito Santo na sua vida terrena, no seu ministério terreno. O exemplo extraordinário para nós. É o Espírito Santo quem conduz Jesus Cristo para ser tentado no deserto, entendeu? E olha que essa tentação no deserto marca, tanto nos relatos de Mateus, marca o início do seu ministério, entendeu? Ou seja, Jesus, para iniciar o seu ministério, tem que vencer Satanás, entendeu? E essa condução para o deserto, para lá enfrentar Satanás, é feito pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai acompanhá-lo em todo o seu ministério. Jesus, o próprio Jesus, deixa claro que o Espírito Santo o ungiu para desempenhar as funções para as quais ele veio desempenhar. E aí ele descreve evangelizar os pobres, enfim, curar os enfermos, expulsar os demônios. E todas as ações de Jesus Cristo, no desenvolvimento do seu ministério, foram ações realizadas sob a égide do Espírito Santo de Deus, entendeu? Do Espírito Santo. Então, nós aprendemos que o Espírito Santo atuou de forma ininterrupta do ministério de Jesus Cristo, do desenvolvimento do seu ministério, no enfrentamento das dificuldades, enfim, em todas as circunstâncias pelas quais o nosso Senhor Jesus Cristo passou enquanto esteve aqui. Também temos o Espírito Santo na crucificação. O mesmo Espírito que o conduziu no deserto e o sustentou ali, também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz, onde pelo Espírito eterno
olha o que diz em Hebreus, pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, Hebreus 9,14. Ou seja, é o Espírito Santo que vai sustentar Jesus para enfrentar o ápice do seu ministério, o ápice da sua vida aqui na terra, que foi a crucificação. Então, no momento da crucificação, o Espírito se manteve diante dele, sendo uma condição para que Jesus cumprisse as exigências inexoráveis, as exigências inflexíveis de Deus por amor a nós, para nos perdoar, para que possamos alcançarmos a salvação promovida por Cristo. Entendeu? E, por fim, nós temos ainda na ressurreição. O Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo. Romanos 1,4, nós encontramos essa informação, tanto como também em Romanos 8,11, entendeu? Alguns dias depois desse evento, Cristo apareceu aos seus discípulos e soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo, quando ele, antes de assumir ser assunto aos céus, deliberou a chegada do Espírito Santo aos seus discípulos, nesse momento descrito lá em Atos 1:2. E, por fim, na sua ascensão, o Espírito Santo também esteve no anúncio da sua ascensão. O Espírito Santo veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de ser concedido a outros. O Espírito veio para habitar em Cristo, não somente para as suas próprias necessidades, mas também para que ele o derramasse sobre todos os crentes, como prometeu. E note-se especialmente a palavra repousar. Depois da ascensão, o Senhor Jesus Cristo exerceu a grande prerrogativa messiânica que lhe foi concedida: enviar o Espírito sobre outros. Jesus consuma a sua obra, e aí, como recompensa dessa consumação aos seus discípulos, e por extensão a todos nós, ele nos outorga o Espírito Santo. Então, é importante entendermos o Espírito Santo, como o Espírito Santo esteve durante toda a vida terrena, todas as ações de Jesus Cristo no seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo. Aí o Novo Testamento nos apresenta o Espírito Santo na experiência humana. Entendeu? Jesus descreve a obra do Consolador em relação ao mundo. O Espírito agirá como promotor de justiça, por assim dizer, trabalhando para conseguir uma condenação divina contra os que rejeitam a Cristo. Convencer significa levar ao conhecimento verdades que de outra maneira seriam postas em dúvidas ou rejeitadas, ou provar acusações feitas contra a conduta. Que o Espírito Santo, diz a Bíblia em João, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos como se fosse um tribunal na nossa consciência de que somos pecadores e que, se não atentarmos para a salvação que nos é oferecida, nós estamos condenados. Então, quem exerce, quem informa, quem nos convence dessa realidade é o Espírito Santo de Deus. Depois nós temos o processo de glorificação, o Espírito Santo com o crente no céu. Ou seja, a nossa glorificação será também um ato realizado pelo Espírito Santo, e aí nós temos o Espírito Santo na experiência humana. Ou o Espírito deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. A habitação do Espírito representa apenas o princípio da vida eterna, que será consumada na vida vindoura. Ou seja, essa experiência que nós temos atualmente de termos o Espírito Santo em nós aqui é como se fosse uma avant-première, um anúncio do que será a vida eterna com Deus lá na glória. Por isso que a Bíblia diz, já foi citado aqui
nessa aula, que é o Jesus anunciando lá na festa das cabanas e João interpretando que o Espírito Santo em nós é como uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então nós temos hoje o Espírito Santo aqui conosco e temos ao mesmo tempo o Espírito Santo, a certeza do Espírito Santo lá conosco na vida eterna. Entendeu? Então somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa incredulidade, somos convencidos pelo Espírito Santo da justiça de Cristo, e é importante falar sobre isso, porque sobre a justiça de Cristo, que quando o texto fala lá, convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, está falando da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é a justiça que Deus aceita. É a única justiça que Deus aceita para absolver o pecador, entendeu? Então, essa é uma condição também de convencimento do Espírito Santo, entendeu? E o Espírito Santo também é quem nos regenera, já falamos sobre isso, e o Espírito Santo habita em nós. Estamos falando da experiência, o Espírito Santo na experiência humana, entendeu? Então, como o Espírito Santo se relaciona com o ser humano a partir da sua conversão, a partir da sua ação para a conversão, melhor dizendo, a partir da ação do Espírito Santo na vida humana, do ser humano, para a sua conversão. A partir daí começa um processo de relacionamento com o Espírito Santo. E, por último, nós temos o batismo do Espírito Santo, que é a experiência do salvo, a segunda experiência do salvo, entendeu? Que, conforme prometido por Jesus Cristo, o derramamento do Espírito Santo ocorrido lá em Atos capítulo 2, quando nos cenáculos reunidos, todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ou seja, é uma habilitação do Espírito Santo, entendeu? Para que o crente fale em novas línguas, como se identificando que ele foi batizado com o Espírito Santo. Não existe um reconhecimento de alguém que seja batizado pelo Espírito Santo e não tenha falado novas línguas, entendeu? É o sinal, o identificador, é a evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que é o falar em novas línguas, entendeu? A Bíblia nos apresenta ainda no Novo Testamento os dons do Espírito Santo, entendeu? E aí já a relação do Espírito Santo na igreja, no contexto da igreja, porque os dons são dados pelo Espírito Santo, são manifestados pelo Espírito Santo na igreja para a edificação da igreja, para a exaltação da igreja, entendeu? E aí, nesse contexto, a soberania do Espírito Santo para repartir os seus dons entre os irmãos da igreja, para promover a santificação, a edificação e a exortação da igreja. Deus é soberano na questão de outorgar os dons. É Ele quem decide quanto à classe de dom a ser outorgada. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana, e mesmo sem a pessoa o pedir, mas geralmente Deus age em cooperação com o homem. E há alguma coisa que o homem pode fazer nesse caso, que se requer daqueles que desejam os dons. Ou seja, buscar na oração, na leitura da palavra de Deus, na vida dedicada, separada e dedicada para Deus, a busca dos dons, e Deus o dará conforme a sua soberana vontade. E nesse aspecto é preciso nós submetermos à vontade dele. Pedimos quase uma obrigação nossa de pedir, entendeu? Mas nosso pedido tem que estar submetido à vontade soberana de Deus. É o que nós chamamos de uma ambição santa. Procurai com zelo os melhores dons é a orientação de Paulo lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 12. Muitas vezes a ambição tem conduzido as pessoas à ruína e ao prejuízo, mas isso não é razão de não a consagrarmos ao serviço de Deus. Nesse aspecto, Paulo nos orienta que devemos procurar os melhores dons, mas sem deixarmos de atentar para o fruto do Espírito. E aí ele vai falar de amor, e aí a gente precisa identificar que enquanto os dons na vida do crente é a manifestação do poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito na vida do crente é a manifestação do caráter do Espírito Santo
revelado na pessoa. E aí nós temos lá em Gálatas as relações do fruto do Espírito, as qualificações do fruto do Espírito, como sendo uma qualificação importantíssima, imprescindível para o verdadeiro cristão, aquele que está vivendo sobre o domínio do Espírito Santo, entendeu? Que é uma necessidade nossa de estarmos sobre o domínio do Espírito Santo, viver conforme a vontade do Espírito Santo que habita em nós, como está escrito lá em Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa é a realidade do Espírito Santo na experiência humana, entendeu? Então, meus amados irmãos, queridos, nós encerramos aqui a nossa reflexão sobre o Espírito Santo. Eu vou deliberar para os irmãos, vou enviar para os irmãos uma apostila. Essa aula é tirada do livro do pastor, do teólogo e pastor Meyer Pillman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Eu vou ver se eu digitalizo. Eu prometi ao pastor o envio desse material. Eu vou ver se eu digitalizo para que os irmãos tenham acesso a todo o capítulo, e aí os irmãos terão muito mais informações, porque a aula temos que fazer um resumo, mas os irmãos terão disponível muito mais informações sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.